Bom dia, senhoras e senhores. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber, representando o Executivo Municipal, o senhor Mário Sazak, secretário adjunto da Fazenda do município, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre do ano de 2019, obedecendo desta forma o disposto no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, convido para compor a mesa, nobre companheiro Wesley, que já está aqui ao nosso lado, o senhor Mário Sazak, por gentileza, senhor Guilherme Costa Moreira, chefe de divisão, assessor, a senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de orçamento, e o senhor Milton Augusto de Otti José, da assessoria de rendas imobiliárias IPTU. Gostaria de informar aos munícipes presentes que aqueles que quiserem, desejarem fazer uso da fala, por gentileza, fazer a inscrição antecipadamente ao lado ali no cerimonial. Quem vai fazer a inscrição? Tá lá. Então eu peço a gentileza de quem, por gentileza, quiser fazer uso da fala, já se antecipe para que a gente, posteriormente à fala do secretário, a gente poder ganhar tempo aqui. Quero, nesse momento, passar a palavra ao senhor Mário Sazak. Bom dia a todos e todas. Nós, representantes da Secretaria da Fazenda, quero apresentar a equipe técnica: Guilherme Costa Moreira, chefe de divisão, assessor; Patrícia Paulino do Carmo, diretora do orçamento; Milton Augusto Dotti José, assessoria de rendas imobiliárias. Nós vamos apresentar em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101, de 4 de maio de 2000. Quero passar detalhamento para apresentar e expor aqui. Será feita a apresentação pelo Guilherme. Ok, Guilherme? Bom dia. Inicio minha fala cumprimentando a todos os presentes. Vamos apresentar agora o resultado do terceiro quadrimestre de 2019. É um assunto denso, uma apresentação um tanto extensa, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Como a letra às vezes vai aparecer pequena ali, eu tenho cópia do material aqui comigo. Podem ficar à vontade para pegar aqui. E vamos começar a nossa apresentação falando das receitas. No primeiro quadro, a gente tem um comparativo da receita arrecadada no terceiro quadrimestre de 2018 contra a receita arrecadada no terceiro quadrimestre de 2019.
sendo quebrada em receitas correntes e receita de capital. No terceiro quadrimestre de 2018, arrecadados 1.187.640.000 em receitas correntes, e em 2019, 1.372.240.000, um crescimento nominal de 15,5%. Nas receitas de capital, a gente vê ela indo de 34,82 milhões no terceiro quadrimestre de 2018 para 83,52 milhões no terceiro quadrimestre de 2019, um crescimento de 139%. Grande parte desse valor se refere ao FUNSAI, uma entrada de 70 milhões, que explica esse valor grande aí. No total líquido da receita, terceiro quadrimestre de 18, 1.126.170.000 e 19, 1.349.490.000, 19,8% de crescimento. Numa mesma análise, só que agora considerando o total acumulado arrecadado em 2018 contra o total acumulado arrecadado em 2019. E aí nas receitas correntes, a gente vai perceber um crescimento de 8,2%, nas receitas de capital, 104%, por conta aqui também daquela entrada de recurso do FUNSAI, gerando o total de crescimento de 9,7% no acumulado do ano. No quadro seguinte, quadrimestre a quadrimestre, 2018 versus 2019, a gente detalha essa receita. E vale chamar a atenção aqui, dentro das receitas correntes, que tiveram um crescimento mais expressivo, receita de contribuições, basicamente a COSIP, que teve um crescimento de 32,1%. A COSIP sofreu aumento de alíquota, que explica praticamente todo esse crescimento de receita. Nas receitas de serviço, que cresceram 673%, desse valor, 24 milhões são referentes à tarifa de esgoto, que explica praticamente todo esse crescimento. Nas receitas de capital, a gente vai perceber lá embaixo, alienação de bens, 391% de crescimento no trimestre. Grande parte disso foi com a aquisição de equipamentos e material permanente, vindo do Ministério da Saúde, referente à atenção básica. No total líquido da receita do quadrimestre, os mesmos 19,8% que a gente já tinha apresentado. No quadro seguinte, o mesmo detalhamento, só que agora considerando a receita acumulada de 2018 e a de 2019. Fora a receita COSIP, que a gente já explicou, sendo responsável por esses 21,6%, o crescimento de alíquota, a gente tem um crescimento grande da receita patrimonial, cerca de 169%, explicado pelo aporte de 34 milhões vindo do Bradesco por conta da concessão da folha de pagamentos. A receita de serviços, 24 milhões vindos da tarifa de esgoto. Outras receitas correntes, a gente teve um crescimento expressivo, 20%, grande parte dele vindo das multas de trânsito. Cerca de 12 milhões só das multas de trânsito. Nas receitas de capital, a aquisição de bens vindas do Ministério da Saúde. Em transferências de capital, que a gente observa um crescimento de 139%, são as transferências do FUNSAI, 70 milhões. Olhando agora a receita, comparando a receita arrecadada em 2019 com a LOA, quebrada por receita, vamos falar as principais delas. O ICMS, dos 1.320 bilhões orçados, foram arrecadados 1.298 bilhões, 1,7% a menos. Do ISS, orçados 558 milhões, arrecadados 534 milhões, 4,3% abaixo. IPTU, orçados na LOA, 534 milhões, arrecadados 485 milhões. E assim por diante, valendo destacar, por exemplo,
A transferência SUS, de média e alta complexidade, que tinham orçado 133 milhões, mas foram arrecadados 154, superando a expectativa. E a COSIP, também superando a expectativa, orçado 56 milhões, arrecadados 70 milhões. Toda essa frustração, no total, a frustração de receita chega a 5,8%, sendo orçados 4 bilhões 206 milhões e arrecadados 3 milhões 962 milhões, que exemplifica bem o que foi o ano de 2019, com a dificuldade com o ingresso de receitas não atingindo as nossas expectativas iniciais. No quadro seguinte, a gente vai ver essas mesmas receitas, só que agora comparando o desempenho de 2019 em relação a 2018. E aí a gente vê que basicamente todos os itens, exceto o IPTU, a gente vê crescimento da receita. Chegando lá no final a um crescimento de 9,7% nominal em relação ao arrecadado em 2018. Vamos agora falar de despesas. Num primeiro quadro, despesas acumuladas de 2018 em relação a 2019. Então, a gente tem um valor orçado atualizado indo de 3 bilhões 766 milhões em 2018 para 4 bilhões 217 milhões em 2019, sendo em 2019 empenhados 3 bilhões 851 milhões, liquidados 3 bilhões 609 milhões e pagos, até o fim do exercício, 3 bilhões 419 milhões. No quadro seguinte, a gente detalha essas despesas em despesas correntes e de capital. E aqui a gente percebe o crescimento das despesas correntes como um todo. Entretanto, as despesas com pessoal e encargos têm uma queda de 0,4%. Nas despesas de capital, tem um crescimento expressivo de 86%, dando esse crescimento todo concentrado nos investimentos, que vão em 2018 de 116 milhões para 263 milhões em 2019. Seguinte, a gente vê um gráfico com a distribuição de valores empenhados por órgão. Então, vindo nessa ordem, saúde, educação, gestão aparece aqui em cima na lista, porque no exercício de 2019, todos os gastos com folha de pessoal, excetuando-se saúde e educação, foram concentrados no orçamento da Secretaria de Gestão, por isso ela aparece aqui em terceiro lugar. Seguida de encargos gerais do município, serviços públicos, transporte e mobilidade urbana, obras, governo, assistência social, habitação, justiça, fazenda, segurança pública, meio ambiente, esporte e trabalho e demais secretarias, somando 8,13 milhões de reais em valores empenhados. Apresentando agora os resultados fiscais. No primeiro quadro, a gente acompanha o resultado primário. Receitas primárias totais, 4 bilhões 327 milhões. Despesas primárias totais, 4 bilhões 307 milhões. Gerando para nós um superávit primário de 19 milhões 260 mil. E aí, ficando abaixo da meta, 39 milhões. No quadro seguinte, resultado nominal. E a gente tem dívida consolidada ao final de 2018, 3 bilhões 981 milhões. Ao final de 2019, 2 bilhões 75 milhões, com a variação nominal de 47,9% de redução. Dívida consolidada líquida, que era, ao final de 2018, 3 bilhões 754 milhões, foi ao final de 2019 para 1 bilhão 899 milhões, uma queda de 49,4%.
Dívida fiscal líquida, ao final de 2018, 3.754 bilhões, caiu ao final de 2019 para 1.899 bilhões e ficando abaixo da meta em 251 milhões. No quadro seguinte, a gente apresenta uma evolução dos resultados primário e nominal do ano de 2009 até 2019. Seguindo, a gente vai trazer agora um demonstrativo de limites. O primeiro deles, o limite de gastos com pessoal. Despesa bruta com pessoal no exercício de 2019. Liquidado, 1.982 bilhões, restos a pagar não processados, 60 mil, deduções, 231 milhões, despesa líquida com pessoal, 1.751 milhões, e despesas líquidas não liquidadas, 60 mil. Isso chega a uma despesa total com pessoal no exercício de 2019 de 1.751 milhões, 260 mil, que corresponde a 42,4% da receita corrente líquida do período analisado. No gráfico seguinte, a gente apresenta esses percentuais em relação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo esse o valor de 42,4% mais baixo desde 2010, ficando bem abaixo dos limites de alerta prudencial e máximo. Seguinte, limites de gasto com educação. Ficamos em 2019 com 26,14%, com a margem considerável acima do limite de 25% imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal e um dos maiores valores dos últimos 11 anos analisados. Seguinte, limite de gastos com saúde. Até o final do exercício, empenhamos 27,8% das receitas com impostos e transferências constitucionais com saúde, ficando bastante acima do limite da LRF de 15%. Dívida consolidada já falamos. E o gráfico da dívida consolidada. Com a redução da dívida consolidada, atingimos o valor de 46%, bastante abaixo do limite máximo imposto pelo Senado Federal, de 120% da receita corrente líquida, o valor mais baixo do período analisado desde 2009. Era isso que a Secretaria da Fazenda tinha a apresentar. Nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que tenham permanecido. Obrigado. Gostaria de, nesse momento, registrar a presença de alguns assessores que representam aqui os seus vereadores. A senhora Daniela Garcia, que representa o vereador Brinquinho, senhor Alexandre Custódio, isso? Que representa o doutor Laércio Sandes, também o senhor Carlos Derman, que representa a senhora e vereadora Janete Pietá. Neste momento, encerrada a parte aí, né, de apresentação. Neste momento eu quero abrir a palavra aqui, àqueles que fizeram a inscrição, e eu quero chamar aqui pela ordem o senhor Leonardo Lima de Oliveira para fazer uso da palavra e lembrá-lo que o período da fala é de 3 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo e eu sou um dos 50 aprovados no concurso para inspetores fiscais realizado no ano passado pela Prefeitura de Guarulhos. Eu sei que não é tema específico dessa audiência, mas estamos falando aqui de metas fiscais, de arrecadação de receitas e de cumprimento da LRF.
Portanto, inclusive pego o gancho na fala do senhor a respeito da frustração de receita e do baixo limite ali que a prefeitura se encontra hoje a respeito de pessoal, né? Eu direcionaria meu questionamento para o senhor Ibrahim, secretário de Fazenda, mas já que ele não está, eu pergunto ao senhor Mário, né, secretário adjunto. Como consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, a convocação / nomeação dos inspetores fiscais foi apontada como medida de compensação, essa prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, para diversas renúncias de receitas distribuídas em isenções e descontos, né, do ISS-QN e do IPTU. Dito isso, gostaria de saber se há uma nova previsão para a convocação dos inspetores, já que a previsão antiga, dada pelo senhor Ibrahim, em uma audiência anterior, aqui acontecida em novembro, e também pelo diretor de Departamento do Tesouro, apontava para, abre aspas, janeiro ou fevereiro no máximo, para os inspetores estarem trabalhando em março, né? Além desse questionamento, gostaria de reiterar que, apesar de não falar em nome de todo o grupo de aprovados, pois não tenho autorização de todos para falar, mas tenho certeza que todos estamos empenhados para, assim que convocados, podermos assumir essa função com a gana de buscar mais eficiência aos serviços de auditoria fiscal da cidade, com o objetivo de combater a sonegação e trazer mais recursos para contribuir com o desenvolvimento de Guarulhos. Obrigado. Conforme nós combinamos aqui com o senhor Mário, nós vamos estar estendendo as oportunidades para a palavra e, posteriormente, ele vai fazer os comentários e dar as respostas aqui àqueles que fizeram a fala. Pela ordem, com a palavra, o senhor Carlos Derman. Por 3 minutos. Bom dia, cumprimento o senhor secretário adjunto e todos os funcionários aqui da secretaria presentes, cumprimento o vereador pastor Aristaldo e demais presentes. Bom, o senhor se referiu ao aumento da alíquota da COSIP. Houve uma lei nesse sentido, que um desconto maior, um pagamento maior dos contribuintes. Como que se deu esse aumento da COSIP? O senhor se referiu também uns 26 milhões que entraram na receita de serviços correspondente à tarifa de esgoto. Então, eu não entendi o que seria isso. Seria um pagamento que a Sabesp faz devido ao tratamento de esgoto, uma parte, isso vai entrar todos os meses, ou é um pagamento anual? Aqui corresponde esses 26 milhões da tarifa de esgoto. O senhor se referiu também aos 70 milhões que entraram da Sabesp para o Fundo de Saneamento. Isso entrou como receita de capital. No entanto, nós sabemos que foi usado uma parte desse recurso ano passado, salvo engano, uns 38 milhões, num contrato com a Proguaru para desassoreamento de córregos, limpeza de boca de lobo, etc. Isso é despesa de capital? Esses serviços de conservação? Por último, um comentário sobre a despesa com educação.
Eu notei que vocês estão calculando a porcentagem em cima da despesa empenhada. E o tribunal considera a despesa paga até 30 de janeiro. Uma boa parte dessa despesa empenhada não foi nem processada e refere-se a obras. Vocês vão conseguiram pagar tudo até 30 de janeiro para que entre esses 26% na conta do tribunal? Acho que são essas as perguntas. Obrigado. Antes de chamar o próximo orador, gostaria de registrar a presença do vereador Luiz da Seda, embora ele acabou dando uma saída, mas fica aqui registrada a presença do vereador também nesta audiência. Com a palavra, o senhor José Roberto, por 3 minutos. Um bom dia a todos. O secretário adjunto, algumas perguntas aqui. A primeira delas, sobre o valor de, acho que se não vi mal, 34 milhões com relação ao Bradesco. O que a prefeitura, o que a secretaria está fazendo com esse valor? Com relação também aos 27,68% da saúde, se também, como vocês estão fazendo para pagar dentro da Secretaria da Saúde aquelas despesas que estão atrasadas, com relação à Fundação ABC e outras também, que a Secretaria da Saúde está devendo. E uma outra coisa, se com relação à Secretaria da Fazenda, está dentro os aluguéis, está dentro isso aí. Se está dentro, a Secretaria da Fazenda deveria ter um planejamento para bem da cidade de Guarulhos, para eliminar os aluguéis. Como seria isso? Ter um planejamento para sede própria para tudo. Em pouco tempo, a cidade de Guarulhos não teria mais os aluguéis. Só isso. Ok, não havendo mais inscritos, mais oradores inscritos, eu passo a palavra para as devidas respostas. Respondendo a pergunta aqui do senhor Carlos, José Roberto, vamos partir pela despesa primeiro. Senhor Carlos, em relação ao COSIP, gasto com educação, senhor José Roberto, os 34 milhões no Bradesco, despesas 68% com o OS da Saúde e aluguéis da Secretaria da Fazenda e sugestão da sede própria da Prefeitura. Vou passar aqui para o Guilherme. Vou começar respondendo aqui aos questionamentos do senhor Carlos Derma. A entrada dos 24 milhões da Sabesp foi no momento do encerramento, então foi uma entrada de recurso única, naquele momento ali, que estava no acordo de encerramento. Os 70 milhões do FUNSAI, na própria descrição do fundo, só um minuto que eu tenho ela aqui, ele é destinado a serviços de ações complementares de saneamento ambiental, habitação, drenagem, dentre outras. Então, essa contratação da Proguaru para desassoreamento de córregos entra na destinação do fundo. Não, a despesa, quando ela ocorrer, ela vai ocorrer de outra forma, né? Ela é uma receita de capital pela forma que ela entra e a forma que ela vai ser aplicada, aí depende da lei regulamentando o fundo. Correto? E margem da educação. De fato, ali a gente apresenta 26,14 em valores empenhados
e a gente empenha com a margem, de fato, porque ainda vai passar pelo crivo do TCE, e ele vai considerar valores pagos até 31 de janeiro. Então, fizemos uma força-tarefa, pagamos praticamente tudo o que tinha de fato sido liquidado, emitido nota em tempo, foi pago até 31 de janeiro, um pouco acima dos 25%, porque o TCE vai glosar alguma coisa, é praxe. Então, tranquilos com isso, que tenhamos cumprido a meta. Respondendo agora ao José Roberto, a entrada de recursos dos 34 milhões do Bradesco. O exercício de 2019 foi um exercício complicado em termos de receita. A gente viu que, em relação à LOA, sofremos uma frustração de mais de 5%, e essa entrada de recursos serviu para cobrir parte desse déficit. Então, entrou para cobrir folha de pagamento e com as despesas correntes do dia a dia. É um recurso que não entra carimbado, entra na conta geral, então entra cumprindo as despesas do dia a dia, principalmente folha de pagamento, que é uma das principais. Os pagamentos da Secretaria da Saúde são prioridade, eles têm um passivo grande, a gente trabalha semanalmente com a saúde, tentando cumprir com os pagamentos das OS, que estão sempre ameaçando fechar a porta, então a gente faz um esforço hercúleo na Fazenda para cumprir na medida do possível com a nossa disponibilidade de caixa. Nem sempre é possível, então a gente precisa elencar prioridades, muitas vezes, mas na medida que conseguimos, a saúde é das maiores prioridades da Secretaria da Fazenda. Faltou só a questão dos inspetores fiscais. Dos inspetores. Só para complementar essa. Atendendo aí a pergunta, respondendo a pergunta do Leonardo, que faz a indagação sobre uma colocação na última apresentação do secretário Ibrahim e do diretor do Departamento do Tesouro. Na realidade, lá eles falaram de uma previsão e não de uma precisão, né? A Secretaria da Fazenda aguarda, sim, o chamamento desse grupo de inspetores, no mínimo de 50, conforme o edital e a homologação. Contudo, foge um pouco a gerência da Secretaria da Fazenda, porque essa matéria afeta a Secretaria de Gestão. Esperamos que seja o mais breve possível. Com muita propriedade, o Leonardo coloca a situação legal e o incremento na arrecadação diante essa contratação, ou melhor, nomeação desses servidores, e estamos no aguardo de um posicionamento da Secretaria de Gestão quanto ao efetivo chamamento, que deve decorrer nesse exercício. Tem mais alguma resposta? Aí, ligou. Só para lembrar o seguinte, o prazo para liquidação e pagamento de restos a pagar, ele foi prorrogado via decreto do prefeito do 31 de janeiro de 2020 para 31 de março de 2020. Então o prazo será até final, último dia do mês que vem. Ok? Bom, nesse momento eu gostaria de passar a palavra novamente para o senhor Mário para fazer aqui as considerações finais aqui, tendo em vista que não temos mais inscritos, né? Então eu gostaria que o senhor voltasse a ter a palavra. Bom, quero agradecer a oportunidade. Quer falar alguma coisa? Oportunidade de estar aqui externando todas as planilhas detalhadas e colocamos à disposição da Secretaria de Fazenda a todos que porventura tiverem alguma dúvida. Pode nos colocar, procurar, estamos à disposição. Nosso muito obrigado. Gostaria de agradecer ao senhor Mário, assim bem como
toda a equipe da Secretaria de Finanças, agradecer também todos os funcionários da casa, agradecer meu companheiro vereador Wesley, agradecer a todos os presentes e, não tendo mais assunto a ser tratado, damos por encerrado a presente audiência. Um bom dia a todos.